Fala, Alexandre. Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito comum: conjuntos de álgebra. Mas o que significa conjuntos? Conjuntos é uma reunião de elementos. Como assim? Vamos supor, os números pares. Ele é um conjunto, que é 0, 2, 4, 6, 8, até o infinito. Dos números naturais, também é um conjunto: 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então é isso que significa um conjunto: é uma reunião de elementos. Se eu tenho aqui 4 canetas, eu posso dizer que isso aqui é um conjunto. É meu conjunto de 4 canetas. Entenderam? É isso. Isso que significa conjunto. Ele pode ser vazio, unitário, finito e infinito. São duas classificações, né? Enquanto é esse aqui ou isso aqui. Ele pode ter mais também. Por que se especifica isso? Porque são os mais importantes. Não tem um tipo de conjunto que tem mais que um, por exemplo. Só especifica esses aqui. Aí vamos lá. O conjunto vazio, ele é representado ou por esse par de colchetes ou pelo símbolo do vazio. O que define ele? É um conjunto que não possui elementos. Isso que significa um conjunto vazio. Um conjunto unitário. O que significa? Quer dizer, como representar? É assim, ó. Cadê? Vamos supor. O conjunto. Deixa eu pensar aqui. O conjunto. Lembrei. O conjunto 2 positivos menores que 2. Positivo menor que 2 só tem 1. Lembrando, o 0 ele não é positivo, ele é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Então, isso que significa o unitário: o conjunto que possui apenas um elemento. Agora que vem a pegadinha. Se tiver o vazio dentro do colchete, ele vai ser unitário e não vazio. Isso é uma coisa que muita gente sabe. Só que às vezes, na hora da prova, da correria, até eu mesmo já errei isso. Você sem querer, vazio, e marca lá vazio. Porque às vezes você tá com pressa e tal. Mas saber que isso é unitário e não vazio. Tá, já fechamos esse tipo de definição. Agora, se ele é finito ou infinito. Finito possui uma quantidade limite de elementos, ou seja, divisores de 12. Não existe infinitos divisores de 12. Claro, divisores de 12 nos inteiros. Isso é sempre nos inteiros. Então é isso que é o finito. O infinito, pares naturais, como eu já tinha falado ali antes, possui uma quantidade ilimitada de elementos. Pares naturais tem 0, 2, 4, 6, 8, até o infinito, e é isso aí. Vamos que vamos. Normalmente a gente faz os conjuntos por esse círculo, que é o diagrama de Venn. Ele é muito bom para a gente formular questões, mas na aula que eu fizer de resolução de questões de conjuntos, eu explicarei que existem outros métodos para fazer questões de conjuntos, sem ser pelo diagrama. Então eu peguei aqui 3 conjuntos: o A, o B e o C. Percebe que o B está dentro do C e o A não tem nada em comum com o C. Logo, o A e o C são disjuntos, cuja interseção é vazia. Aqui, ó, eles não têm nada em comum. Porque muitas vezes caem questões de provas assim, falando sobre rosas, falando sobre camisas. Agora, por exemplo, não tem como uma rosa ser azul e vermelha ao mesmo tempo. Ou seja, o conjunto de uma rosa azul e o conjunto de uma rosa vermelha são disjuntos, porque é impossível você ter: eu tenho uma caneta vermelha que é azul e vermelha. De onde está vindo azul isso aqui? Não, e como você vai colocar azul sabendo que ela é vermelha? Ou seja, não tem como. Esses são os disjuntos. Não tem como uma pessoa ser careca e barbuda ao mesmo tempo, entende? É tipo que isso. Agora, relações conjunto-elemento e relações conjunto-conjunto. Isso aqui é muita pegadinha. Por quê?
Embora pareça fácil, existe algumas coisas que é importante saber. Vou explicar aqui. Esse é de pertence e esse é arriscado de não pertence. Lembrando, conjunto, elemento. Ou seja, aqui eu tenho os elementos. Esse aqui é o A. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, 1 pertence a A, 2 pertence a C, C pertence a B e B não pertence a A. Vamos ver se é verdade? 1 pertence a A. Aqui 1, ele pertence ao A. 2 não pertence ao C. Cadê o C? O 2 não pertence ao C. Aqui só tem letra, aqui tem número. C pertence a B. C pertence a B. Só que, ó, lembrando que é elemento. Esse aqui é o C. C pertence a B? Sim, aqui o Czinho aqui, ó. Pra não confundir, vou colocar Czinho. Calma aí. Pronto, bem melhor agora, né? C' pertence a B? Sim, C' pertence a B. B não pertence a A. Cadê? Aqui não tem B. O B só tá aqui, ó, no C. Ele não pertence ao A. Então, relações de conjunto e elemento, tranquilo, né? Agora, relações de conjunto para conjunto. Vamos lá. Esse C aqui, esse ele significa está contido. Esse C riscado não está contido. C invertido significa contém. C invertido riscado não contém. E como eu disse, é em relação a conjunto. Então tem que ser o A, B e C. Vamos lá. A não contém B. O A nem tem interseção com B. Então A não contém B. A não contém C. Se o B está dentro do C, então se não vai conseguir com B, não vai conseguir com C. B está contido em C. Vamos lá. O B está dentro de C. B está contido em C. Logo, C contém B. O C contém o B. Entenderam? É isso aí. Aqui, o conjunto eu posso representar ele dessa forma. A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Verídico, certo? Agora que vem aquela pegadinha. Quando você for colocar se 2 está contido em A, ou se, por exemplo, eu pego entre colchetes, né? Eu coloco 1, 3 e 4 está contido em A. Isso é uma verdade. Só que qual é o problema? Quando a gente coloca em colchete, a gente transforma isso aqui no conjunto. Então, para a gente saber se é verdade, a gente remove os últimos colchetes, assim, ó. A gente faz assim, ó. Tem o 2. O 2 está contido em A? Vamos lá. O 2 está contido em A. Isso é uma verdade. Só que, se você faz colchetes 2, colchetes, ele não pertence a A. Porque quem pertence a A, cadê? É o 2. E não o colchete 2. O colchetes você usa para representar o conjunto. Aqui é um elemento. Então, o 2 pertence ao A. Quando você pergunta se ele está contido, você tem que transformar em um conjunto, colocando colchete. Mas se você coloca colchetes 2 colchetes, se ele pertence a A, isso é falso. Colchetes 2 colchetes não pertence a A. Vai ficar melhor aqui, mais para frente. Agora, a quantidade de subconjuntos. Para você saber a quantidade de subconjuntos, existe uma fórmula para isso, que é 2 elevado a n, sendo n o número de elementos de A. E A é qualquer conjunto. Aí você vai ter os subconjuntos, e existe um conjunto para representar esses subconjuntos, que é o conjunto das partes. Você representa assim, P de A. É o conjunto que apresenta os subconjuntos de A. Agora, uma dica. O vazio, ele é subconjunto de todo conjunto. Isso aqui tem que saber, porque tá naquele verdadeiro ou falso. Aí você tá se fazendo, vazio, tira. Não. O vazio é subconjunto de todo conjunto. E o A é subconjunto de todo A. Ou seja, todo conjunto próprio, ele é subconjunto dele mesmo. Isso aqui é muito importante saber também. Agora,
o fatorial e o termial. O termial é difícil algumas pessoas saberem, mas só para frisar mesmo, para a pessoa saber, porque vai que cai, a gente não sabe. Fatorial é x fatorial, que se representa pelo ponto de interrogação, é igual a x vezes x menos 1 vezes x menos 2 até vezes 1. Ou seja, quem é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí se você quiser o resultado, multiplica aí. E o termial? Ele é representado... Calma aí, deixa eu focar. Ele é representado pelo ponto de interrogação, que é x mais x menos 1 mais x menos 2 mais 1. Quem é 5 termial? É 5... Eu tenho que configurar esse limite de câmera. É 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isso que significa o termial. Agora vamos aqui. Quantos subconjuntos com P elementos existe num conjunto com N elementos? Deixa eu focar. Quantos subconjuntos com P elementos existe num conjunto com N elementos? Ou seja, deixa eu explicar isso aqui melhor. Se eu tenho um conjunto com 4 elementos, aí eu vou fazer um subconjunto com ele, mas eu quero subconjunto que tenha 3 no mínimo. Como é que eu descubro isso? Então, essa quantidade vai ser igual a n fatorial, no caso n é a quantidade de elementos do conjunto, sobre p fatorial, que é o que você é o limite mínimo que você quer, vezes n menos p, fecha parênteses, fatorial. Beleza? E isso aqui, calma, ignora esse parênteses aqui, não entende não. Agora, operações de conjuntos. Existe a interseção, que se você pegar um conjunto, ele vai ser essa parte aqui do meio. Existe a união, que vai ser tudo. A diferença, que A menos B é tudo que tem A, mas não tem B. Logo vai ser essa parte aqui. B menos A, tudo que tem B e não tem A, que logo essa parte aqui. Diferença simétrica, representado pelo delta. Ó, interseção é o cabeça para baixo. União é o cabeça para cima. Diferença é o menos. Diferença simétrica é o delta. Qual a diferença simétrica entre dois conjuntos? É o que não tem um e não tem no outro. Eu posso representar a diferença simétrica como? Deixa eu escrever aqui. Eu posso reescrever a diferença simétrica como A menos B, união B menos A. Aqui ó, A menos B, chama aqui de A, chama aqui de B. A menos B, união B menos A. Essa é a diferença simétrica. E temos também o complementar. Quem é o complementar de A assim? Se você ver C de A, vai ser o universo todo menos o A. Ou seja, de todos os números que existem, vai ser aqueles que o A não tiver. E complementar de B em A é igual a menos B. Ou seja, quem é o complementar de B em relação ao conjunto A? Vai ser toda essa parte aqui. Porque é isso aqui que falta pro B para ele se tornar o A. Entendem? É isso que significa. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, conjuntos 1. Já vou gravar a aula de conjuntos 2. E o livro que eu usei como base nessa aula foi Tópicos de Álgebra, do autor é Ângelo Sabatino, correto? É, Ângelo Sabatino. Tópicos de Álgebra. Recomendação: não comprem a terceira edição. Tentem a segunda, ou eu acho que a primeira, porque a terceira edição existe alguns erros de digitação em que o colchetes vira piso. E isso pode atrapalhar muito vocês nas questões. Então é isso. Se sentirem alguma dúvida, mandem nos comentários que eu irei fazer um vídeo respondendo elas. E falou!